Exemplo 3. No exemplo 3, a gente pede para encontrar a área da região do plano z igual a menos y mais 1, que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1. Então eu tenho aqui o cilindro x² mais y² igual a 1 e eu tenho o plano z igual a menos y mais 1. Então quem é a função que eu estou olhando aqui? Ó? Então eu tenho uma região do plano, que é a nossa x² mais y² igual a 1, e eu estou olhando então sobre, eu estou olhando essa função, menos y mais 1, sobre essa região. Né? Então quando eu olho aquela função, y, porque o gráfico dessa função é o plano. Então eu estou olhando essa função sobre essa região, quando a gente faz essa intersecção. Então a gente está então olhando para o gráfico da função f de xy igual a 1 menos y, né? Menos y mais 1. Então essa é a função. E o conjunto onde essa função está definida é exatamente o conjunto dos pontos xy do plano que satisfazem a condição x² mais y² igual a 1, né? Menor ou igual a 1 na verdade, né? Toda a região do interior. Né? Então esse que é a região que a gente está observando. E a fronteira dessa região é o círculo, exatamente. Então o círculo é uma curva suave. Então se é uma curva suave, satisfaz a hipótese, né, da integral de superfície, que a região A tem que ter uma fronteira formada por uma união finita de curvas suaves. Né? Então essa é ok. A função tem que ser de classe C1, a função é polinomial, então não tem problema nenhum. Então como que a gente vai encontrar então a área dessa região, né, do plano que está dentro, né? Então na verdade é essa região aqui, ó, é o que está dentro do cilindro, né, que a gente está interessado. Então quanto que é essa área, né? Então a área dessa região, ela é o que? É exatamente a imagem da minha função f dessa circunferência aqui, né? Desse círculo. Tá? Então eu vou chamar de C o círculo x² mais y² igual a 1. Tá? Eu vou chamar de C. Tá? Só para a gente poder denotar. Então a área vai ser dado pela integral de superfície. De que superfície? Da f aplicada a C. Da f aplicada a C. Eu vou pegar a f e vou levar lá no R3. Né? No R3, na verdade, vai ser sigma. Né? Quem é essa sigma? Não é o gráfico da função que a gente está olhando? Então, uma parametrização do gráfico é exatamente sigma de xy igual a x, y, f de xy. Então é isso aqui que eu estou olhando, né? Que é o z igual a 1 menos y. Muito bem. Então isso aqui vai ser a área. Então a área dessa região, né, da região destacada, ela é igual a integral de superfície sobre a superfície sigma de C, né? De que função? A função constante igual a 1 ds. Okay? E como que a gente calcula essa integral de superfície? Né? Então ela vai ser a integral dupla. Agora eu volto, né? Eu pego o conjunto que está na superfície e olho no domínio. Né? No domínio ela é exatamente a circunferência C. Então a integral sobre C da função constante igual a 1 composta, né, vezes a norma do vetor normal em xy, né, da nossa superfície, da nossa parametrização aqui, dx, dy. E quanto que é isso? Né? Então precisamos calcular o normal dessa parametrização. Mas o normal, lembra que a gente fez? O normal a gente encontrou no vetor normal. O vetor normal aqui, ele era dado de xy, ele era dado por menos a derivada da função f com relação a x, menos a derivada da f com relação a y, e 1, era isso? Vamos voltar lá no exemplo lá para a gente poder conferir. Então quando a gente tem a parametrização, o vetor, a parametrização do gráfico de uma função, o vetor normal, isso, então ele era dado por 1 mais, lá no exemplo 13.1.2 a gente viu, né, lá no começo.
Então a gente viu que a parametrização era UV e a norma do vetor normal era 1 derivada da f ao quadrado, né? Então as coordenadas eram menos derivada com relação à primeira, menos derivada com relação à segunda, mais 1. Exatamente essa. Então tá certinho. Então vamos lá. Então se esse é o normal, quem vai ser a norma? Né? Então a norma, então isso aqui vai ficar a integral dupla sobre C da norma, então é a raiz quadrada da primeira ao quadrado, que é derivada da f com relação a x ao quadrado, mais derivada da f com relação a y ao quadrado, mais 1. dx dy. E quanto que é isso? Isso é integral dupla sobre C. Quem é a derivada da f com relação a x? Bom, a função f é essa aqui, ó, não depende de x, então vai dar 0. Então esse aqui é 0. Derivada da f com relação a y é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então 1 mais 1 é 2. dx dy. Então esse 2 é constante em relação a x e y, ele pula para fora. Isso é raiz de 2, a integral dupla de dx dy. Bom, mas quem que é a integral? Olha só, a integral de 1 dx dy sobre o círculo C. Então a integral dupla, ela representa a área quando é função constante igual a 1. Então isso aqui é exatamente a área do círculo. Quem é a área do círculo? A área do círculo é πr quadrado, né? Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de π r quadrado. Mas quem é o raio desse círculo aqui? É 1. Então é 2, raiz de 2 π. Esse daqui é exatamente a área dessa seção, né, dessa superfície aí, desse pedaço da superfície.